Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a versão final do EA Azul 2101. Então vou começar com um teste único. Esse EA foi feito para mini índice e mini dólar. Eu vou fazer um teste de 2016 até 2021. Vou fazer um teste com OHLC e depois eu faço um com cada tique. Vou fazer com esse para ficar mais rápido aqui a demonstração. Vou comentar um pouco dos parâmetros que estão aqui, que vocês podem também pegar mais informações desse EA no site da Azul Informática, digitando www.azulinformatica.eti.br. Então, aqui no site da Azul, eu tenho aqui no menu lateral EA Azul 01. Então, aqui eu comento sobre as características desse EA e eu descrevo para que serve cada parâmetro, né, de funcionamento. Tem um download aqui, um link para download dessa versão de testes. Aqui tem algumas imagens de alguns testes que foram realizados com o EA. E um link para o vídeo, né, um link de apresentação. Mas vamos voltar lá no MetaTrader. Vamos explicar então a parametrização. A ideia é a seguinte, esse EA ele avalia a volatilidade do mercado em dias anteriores para poder calcular o melhor ponto de entrada e determinar quanto o mercado estaria dando, por exemplo, de take profit. Baseado nisso, né, nesse cálculo que o robô faz automaticamente, a gente começa a configurar valores para stop loss, para parcial e para mover o stop, né, no zero, no caso no break-even. Então, como é que funciona isso? Vamos supor, né, vamos pegar o exemplo aqui, que eu tenho aqui no site, nesse caso. Então, o exemplo é o seguinte, se o robô determinou um take profit de 1.000 pontos para essa entrada que ele fez, se você configurar, então, o stop loss para 0.5, esse 0.5 ele é referente aos 1.000 pontos. Então, vai ser meio de 1.000. Então, significa que o stop loss vai ser um stop loss de 500 pontos. O parcial, se você definir que é 0.3, então é 0.3 em relação aos 1.000 pontos. Então, seria uma parcial quando chegar a 300 pontos a favor. E se você configurar um break-even de 0.25, esse 0.25 também é em relação aos 1.000 pontos do take profit. Então, esse 0.25 equivaleria a 250 pontos. Então, todos esses valores que a gente configura nessa parametrização, elas são referentes ao valor determinado, né, de take profit que o robô faz automaticamente. Então, aqui, né, quando a gente observa esses valores aqui, são todos percentuais em relação ao take profit. No caso, stop loss 0.9 significa 90% do take profit. Uma parcial em 0.7 significa 70% do valor determinado pelo take profit. E o break-even, né, 60% da pontuação do take profit. E assim por diante, é assim que ele funciona. Outro parâmetro novo que foi adicionado nessa versão final é esse parâmetro permitir saque. Então, eu vou dar dois exemplos aqui, a gente vai executar esses dois exemplos e vocês vão ver a diferença quando você coloca aqui como verdadeiro e falso. Basicamente é o seguinte, se você coloca aqui como verdadeiro, o robô vai começar a sugerir para você, conforme o seu saldo vai aumentando, que você já pode fazer retiradas. Dessa forma, vai chegar um ponto em que você já conseguiu fazer retiradas que superam o saldo inicial. Isso significa que todo o seu capital inicial de investimento para fazer o robô rodar, você já recuperou. Todo o restante do dinheiro que ficar, ele está sendo executado sem risco algum.
você consegue tirar todo o risco. E se você não quiser trabalhar desse jeito, basta deixar essa opção como falso, e aí ele não sugere para vocês momentos em fazer saques, e pega esse dinheiro e simplesmente vai acumulando no saldo para fazer com que o robô trabalhe de forma normal. Aqui nós temos o parâmetro de volume inicial com que o robô vai trabalhar. Então, se eu colocar aqui 2, né, a primeira operação que o robô realizar vai ser com 2 contratos. E se o perfil for perfil conservador, ele vai manter esses 2 contratos do início ao fim. E ele só altera a quantidade de contratos se o usuário vier até aqui e alterar esse valor manualmente. Em relação ao perfil de volume, nós temos algumas opções. Então, olhando aqui no site, as opções que nós temos são essas aqui. Nós temos um perfil conservador, né, que mantém o volume de forma estática, ou seja, ele não aumenta a quantidade de volumes. Se você escolher o perfil moderado, ele vai aumentando ou diminuindo o volume conforme o saldo vai se alterando. Se o saldo for aumentando, ele aumenta o volume de forma proporcional usando um cálculo aritmético. Se o volume for diminuindo, se o saldo, aliás, for diminuindo devido a alguns stop loss, ele também recalcula a quantidade de volumes de forma proporcional para que você não perca todo o seu capital muito rápido. Então, isso é ajustado de forma automática. O perfil agressivo, ele faz o mesmo tipo de ajuste, só que ele aumenta o volume de forma geométrica. Então, no caso agressivo, eu sugiro para quem tem um capital um pouco mais elevado. Eu até sugiro aqui, no perfil agressivo, né, que você tenha pelo menos R$5.000 por contrato. Né? E nos outros, de R$1.000 a R$1.500 por contrato, no conservador ou no moderado, já é suficiente, uma margem boa para o robô trabalhar. Voltando lá, falamos então desses dois parâmetros. Aqui os parâmetros de controle de horário, eu já tinha comentado no vídeo anterior, mas vou comentar agora. Então nós temos aqui dois parâmetros. Esse determina a hora e esse aqui o minuto, né, onde vão começar as novas operações. Então, no mercado Bovespa, a gente sabe que o mercado abre às 9 horas, então o robô vai começar a abrir uma nova negociação após uma pequena análise, e eu liberei ele para abrir operações às 9h05. Então, aqui é 9 horas e 5 minutos. E o limite de horário para abrir novas negociações está demarcado por esses dois parâmetros. Então, quando eu falo 16:0, significa 16 horas e 0 minutos. Então, a partir das 16 horas e 0 minutos, ou seja, 16 horas e 1, o EA já não abre nenhuma operação nova, tá certo? Então, o limite dele de trabalho, né, para abrir operações está estipulado aqui nesse intervalo, né, das 9h05 até as 16 horas. Outro parâmetro interessante aqui é esse aqui, ó, 17:40. Como esse EA ele foi desenvolvido para trabalhar com day trade, então aqui eu coloquei um horário limite no qual o EA deve fechar todas as operações que estiverem abertas. Então, o que acontece? Se não tiver nenhuma operação, ele não vai fazer nada. Mas se tiver alguma posição aberta, a partir das 17:40, ele vai encerrar essa posição estando com lucro ou prejuízo. Não faz diferença. Outros dois parâmetros foram acrescentados nessa versão final. Notificação para saque. Então, se você deixa essa opção como verdadeiro, o que acontece? E essa opção ligada, né, elas trabalham em conjunto. Significa o seguinte: toda vez que surgir um momento que o robô acha que você deva fazer um saque, você vai receber uma notificação no seu celular, né, dizendo para você olhar o EA, né, que ele mostra num relatório que já é um momento de você fazer uma retirada. E o robô demonstra
né, no caso no diário, qual é o valor que você já pode fazer o saque. Se você também deixar essa opção como verdadeira, você vai receber um aviso no celular quando o contrato do índice e do dólar estão para vencer. Então, um dia ou 2 dias antes do vencimento do contrato, o EA vai enviar uma mensagem dizendo para você sobre esse vencimento, e aí você tem que fazer a alteração do código de forma manual. O robô não faz essa mudança de forma automática. Outros parâmetros que foram deixados aqui, que só servem no caso quando você tiver no testador de estratégia. Então, aqui você pode limitar a quantidade máxima de contratos que o robô pode utilizar, no caso para testes. Então, se você definiu aqui, por exemplo, 2, mas você definiu no perfil o moderado, que aumenta a quantidade de contratos conforme o volume aumente, você pode colocar um limite para esse aumento, para fazer esse teste. Então, isso aqui ajuda bastante a você avaliar até quanto você permite que o robô aumente a quantidade de contratos. E o outro parâmetro também que foi adicionado é o valor de depósito inicial. Então, o que acontece? Quando nós fazemos testes com um EA, a gente coloca um valor de depósito inicial e faz um teste. Se a gente quiser testar com outro valor, a gente tem que alterar o valor e fazer um outro teste. Como eu coloquei aqui um parâmetro, o que acontece? Na hora de fazer uma parametrização, uma otimização completa para fazer uma análise, eu consigo fazer o seguinte, eu consigo testar aqui, né? Nesse caso, eu vou iniciar com 2.000, mas eu posso pedir para ele fazer teste colocando mais R$1.000 na conta e acrescentando de 2.000 em 2.000 até, por exemplo, R$10.000 em conta. Então, eu consigo fazer uma otimização, né, de forma que eu possa analisar saldos iniciais diferentes. E basicamente é isso. Então, vamos aqui ao nosso teste do robô com essa parametrização. Vou fazer um teste único no mini índice, né, do ano 2016 até 2021. Então, vamos fazer um teste rápido aqui. Está aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu marquei aqui. Ó. Eu coloquei permitir saque, ele está ativado. Então, o que acontece? Nós vimos aqui uma evolução do gráfico. Isso aqui, ó, né? Essa queda aqui, ó, é o período da pandemia. Por isso que deu uma queda, mas a gente nota que o robô tem uma recuperação boa após esse período. Nós temos aqui o backtest. Então, o que é interessante observar em relação ao saque? Então, observa aqui, ó, que o robô ele me sugeriu um saque de R$ 4.308,30. Mas como é que isso aconteceu? Vamos observar o seguinte. Eu vou pegar aqui o relatório. Vou salvar aqui em downloads. E olhar aqui as operações realizadas pelo robô. Então, o robô iniciou aqui, ó, com 2 contratos. A gente vê aqui. Desculpa, volume aqui, ó, 2 contratos, que foi o que eu configurei inicialmente. Como eu estou no modo conservador, ele vai manter os 2 contratos até o final. Agora, observa aqui, ó, aqui nós temos um lançamento interessante, que é o que eu queria mostrar para vocês. Aqui, ó. Nesse momento aqui, o robô ele sugeriu uma retirada, ou seja, um saque. Qual o valor do saque? Ó, um saque de R$ 533. Então, o robô começou com R$2.000 de saldo, ele foi fazendo as operações, lucro, prejuízo, e ele chegou num ponto em que você estava com R$7.000 já de saldo. Então, ele já faz uma sugestão, ó, você já pode sacar 533. E ele, o robô, continua as operações. Aí, chega num ponto em que ele sugere, de novo, mais um saque, de 641. Depois, mais um saque. E assim por diante, o robô vai trabalhando e vai sugerindo, né, os momentos quais os momentos melhor para você realizar esses saques. E o que acontece?
Olha que interessante, só que a gente não vê aqui, no caso, no relatório do MetaTrader. Mas aqui, no diário, né, eu coloquei aqui um resultado final de um relatório que ele mostra no testador de estratégias. Eu tive um lucro, no caso, de R$ 9.800 e eu fiz R$ 4.300 de saque. Então, o total do meu lucro foi 14.181. Esse número deve bater com o número apresentado aqui pelo MetaTrader, 14.181. E eu fiz uma retirada de 4.308,30. Né? Esses números batem. Agora, olha que interessante. Em que momento aconteceu, né, de eu sair do risco do capital? Eu coloco essa mensagem aqui, ó. Né? Aqui, o meu capital já passa a não ter mais risco. E quando aconteceu isso? Aconteceu isso, no caso desse exemplo que a gente testou aqui, no dia 30/12 de 2020. Então, nesse momento, eu vou fazendo saques parciais e chegando, a partir do momento que eu fiz esse saque, eu já tirei todo o meu capital inicial investido. Então, aqui eu mostro todas as operações, né? E ele mostra aqui nessa linha, deixa eu ver aqui onde é que está de novo, aqui, ó, nessa linha que está em azul, que a partir desse momento, né, todo o dinheiro que o robô for trabalhar é um dinheiro que ele conseguiu de lucro no mercado. Por quê? Porque eu já fiz saques do dinheiro inicial que eu coloquei para fazer esse robô ser executado. Se eu executar com o parâmetro falso, eu olhando aqui o resultado, eu noto que eu não tenho o saque e tenho apenas o meu lucro total, definido aqui, né, que está aqui também no EA, e ele não mostra aqui o saque obtido. Então, aqui, esse é o gráfico do mini índice desses anos. O mesmo funcionamento para o dólar. Né? Vou usar a mesma parametrização, não vou mexer nos valores, ou seja, como o robô se ajusta à volatilidade do mercado, eu não preciso mexer na parametrização. Eu vou usar a mesma parametrização para o mini dólar. Vou iniciar aqui. Terminou. Esse aqui é o gráfico do dólar. Eu tenho aqui o resultado do backtest sem saque, né, que eu executei o teste sem saque. Então, ele me mostra aqui que eu tive um lucro de 12.340. Se eu habilitar aqui, fazer saques parciais, e eu olhar aqui, observa que eu pude fazer 3.226, né, reais em retirada. Aqui ele também mostra, ele também mostra aqui os momentos da retirada e em que momento eu saí do risco do capital. A partir daqui, o meu capital inicial dos R$ 2.000 já estava todo na minha mão. Se eu realizei o saque, a partir daqui, todas essas operações foram feitas com dinheiro que o robô conseguiu do mercado. Então, aqui estão as informações. E o que acontece? Então, se eu deixar essa opção ligada e também deixar essa opção ligada como verdadeiro, aqui vocês vão receber uma mensagem no celular, né? Uma mensagem simples, de que é o momento de você fazer o saque. Então, se você deixa isso ligado, toda vez que aconteceu essa mensagem aqui de fazer retiradas, aqui, deixa eu ver aí aqui embaixo, talvez tenha mais uma aqui, né? São mensagens que você iria receber, que é o momento de você poder fazer um resgate parcial do lucro que você obteve. Eu vou fazer agora o teste. Uma coisa importante também é o seguinte, no resultado, a gente sempre observar isso. Observem a qualidade, né, do histórico que vocês estão realizando o teste. Porque tem algumas corretoras que não oferecem uma qualidade de teste muito boa. Então, o que acontece? Às vezes daqui dá, sei lá, 30%, 60%. Então, ou seja, a confiabilidade do resultado
dado pelo relatório e pelo gráfico, não é alguma coisa assim confiável, tá certo? Então, acima de 90% já vale a pena. Fora isso, acho que não vale a pena. Tem que procurar uma corretora que forneça uma qualidade histórica melhor. O que a gente vai fazer agora para demonstrar para vocês? Eu vou fazer agora o teste único também, né? Só que agora dos dois. Vamos fazer do mini índice utilizando cada tique. Só que eu vou executar o teste e vou dar uma pausa no vídeo, porque isso aqui demora muito para calcular. Então, vou aqui iniciar o teste e vou dar uma pausa no vídeo. Então, continuando, vamos ver o resultado aqui. Então, nós temos aqui, vou executando cada tique, 13.257 e R$ 4.000 de saque. Então, olhando aqui, eu tenho aqui o resultado final e a quantidade de saque realizado por essa negociação que foi apresentada nesse caso. Uma outra coisa importante é vocês notarem, ele em 5 anos fez 78 entradas apenas. Tá? Então é um robô que tem uma cadência bem lenta, ele não é um robô scalper, não. Ele espera os melhores momentos para fazer a entrada. Um outro parâmetro que foi adicionado aqui no relatório é essa informação aqui. Ó. Aqui está com valor 0 porque eu estou fazendo com backtest. Mas quando o robô estiver executando numa conta real ou numa conta demo, esse valor aqui, ó, ele vai mostrar em milissegundos qual é a latência, né, que estava no momento em que a operação foi realizada. Então, dessa forma, você consegue fazer uma avaliação do local onde você está hospedando o robô, se o momento em que as operações são enviadas para a corretora, a latência não costuma ficar muito alta, e às vezes isso pode dar diferença no resultado. Então, por isso que eu acrescentei essa informação nesse relatório, que a cada negociação que ele faz, tanto entrada, saída, parciais, etc., ele vai lançando essa informação para a gente poder analisar. Então, isso aqui ajuda muito a gente ver como é que está a nossa infraestrutura, onde o robô está hospedado. Então, vamos lá. Só para a gente ter uma ideia aqui, vamos anotar esse valor aqui que ele deu de lucro, só para a gente comparar aqui. 13.257. Então, abrir um bloco de notas aqui. Vou colocar esse valor aqui. 13.257. Aqui no usei no cada tique. Eu vou executar agora o outro que é mais rápido, que é esse aqui, para a gente ver que, como o robô não é baseado em candles, sim em níveis de preço, a gente vai ver que a diferença não é muita. Olha só, aqui deu uma diferença, né? Aqui deu 14.181, né? No OHLC. Então, vocês fazendo teste, tanto em cada tique quanto no OHLC, a diferença que vocês vão ter de resultado não é muito discrepante. Então, o que acontece? Eu faço todos os testes no OHLC e depois, quando eu encontro os melhores valores de parâmetro, aí sim eu faço uma execução utilizando cada tique. Então, dessa forma, eu vou ter um resultado bem mais aproximado do real. Mas não que o OHLC esteja tão discrepante no caso desse tipo de EA que não trabalha com candles, trabalha com limites, níveis de preços e volatilidade. Ok? Eu posso fazer a mesma coisa para o mini dólar, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Deixa eu ver, eu coloquei o valor aqui, coloquei. Isso aqui, ó, foi feito no perfil conservador, né? Os dois exemplos. Eu vou fazer agora um exemplo com o perfil moderado. Moderado. Então, vou mudar aqui, ó, perfil moderado, 2 contratos.
e vou permitir que ele negocie até no máximo 50 contratos. Eu coloco o limite aqui no teste. Então ele vai começar com 2, ele vai aumentar a quantidade de contratos de forma moderada e pode operar até no máximo 50 contratos. Então vamos ver qual vai ser o resultado. Então, aqui, já fez a negociação, a época da pandemia aqui, danada, né? Então vamos lá. Resultado 36.231. Então vamos olhar aqui, ó. No caso, 36.231, usando OHLC no moderado. E quantos contratos ele chegou a utilizar? Qual o máximo de contratos? Então basta eu vir aqui no diário, tá? E eu tenho aqui nesse relatório aqui, ó, começou com 2, aí ele foi aumentando para 3, aí 4, aí tomou uns stops aqui, né, e eu fiz uma retirada e sugeri uma retirada, aí voltou de novo para 2, aí foi para 5, 5, 6, 6, 7, ó, aqui chegou a usar 10, ó, chegou a usar 14, 18, então aqui, ó, o máximo de contratos que ele chegou a utilizar, 18 contratos. E ele chegou a sugerir, olha quanto de retirada, R$13.000 de saques durante o período de negociação. Ó, aqui eu já estava com o meu capital inicial fora de risco. Quando aconteceu isso? Ó, em 2018. Então, começando em 2016, quando chegou em 2018, no mês 8, eu já estava fora de risco em relação ao meu capital inicial, baseado nos saques que o robô foi sugerindo eu fazer durante, né, as negociações do período. Bom, agora o que a gente vai fazer? Vou mostrar para vocês como é que funciona o perfil agressivo, que precisa de mais dinheiro em conta. Vou colocar aqui 50 mil, vou mudar aqui para agressivo. Só que eu não vou deixar ele negociar até 50 contratos, que isso aqui vai me dar um resultado muito negativo, né? Posso até mostrar para vocês o resultado. Antes de mudar, vou colocar 50 contratos, deixar ele operando, então aumentando a quantidade de contratos a partir de 2, de forma agressiva até 50. Observa aqui o resultado do diário. Eu ganhei só R$ 4.096, certo? Não permitiu saque nenhum. Então, e olha, vamos ver o gráfico. Olha que gráfico não muito bonito, né? Agora vamos fazer o seguinte, coloquei aqui 50 mil, vou colocar, bom, com 2 acho que nem daria, um teste aqui, com 2 vai ficar realmente, ó, rebaixamento, essas barras verdes aqui não compensa. Então vamos lá, agressivo, R$50.000 em conta, e eu vou limitar esse robô até no máximo 20 contratos, certo? Porque colocar muito contrato num robô desse é meio complicado. Quer dizer, no robô desse não, nessa configuração. Então a gente tem que meio que balancear. Eu vou iniciar aqui. Então, deu um gráfico já bem melhor. Vamos ver aqui o resultado. Então, observando aqui o resultado de ECA, eu tive 107 mil, em 28 mil de saque no período. Então, uma negociação, um lucro bom, uma quantidade de saque boa. Vamos ver em que momento eu fiquei com risco zero. Vamos ver se ele me sinalizou aqui. Ele me sinalizou uma retirada, a segunda retirada. Aqui ele não vai sinalizar, por quê? Porque eu coloquei R$50.000. Então, só a partir do momento que eu ultrapassei esse limite, né, de saldo, é que ele ia me sugerir a primeira, que eu estava no risco zero. Então, ele sugeriu a primeira retirada aqui de R$5.000, depois uma outra de 6.400, depois uma outra de 7.000, uma outra de 8.000, ou seja, as retiradas foram bem generosas durante o período. E o lucro, realmente, no robô agressivo no número de contratos, realmente vale a pena.
E aqui, se vocês observarem, ele começou com 2, aí ele vai aumentando conforme vai obtendo lucro. 2, 4, passou para 6, passou para 10, 18, 20 e aí se manteve em 20. Né? Por quê? Porque na parametrização eu falei para ele não ultrapassar o limite de 20 contratos. Eu não vou deixar esse vídeo muito longo, como o robô vai estar disponível para download para vocês testarem, então vocês podem se divertir com isso, certo? Mas basicamente vocês veem que não precisa mexer em quase nada, basicamente é definir isso aqui. Ó. O restante eu já fiz bastante teste, esses números são os melhores que eu encontrei para trabalhar com ECA. E agora é definir perfil e saldo inicial para quem quiser começar, tanto em conta demo quanto em conta real. Vou comentar sobre isso agora. Então aqui ó, a gente tem informações sobre o EA, tem aqui o download da versão do EA, então basta fazer o download, dar 2 cliques em cima do robô do EA baixado, ele já se instala automaticamente. Verifiquem se vocês estão com a versão, vou colocar aqui, ó, com a versão, deixa eu ver onde é que está aqui. Vou pegar um gráfico. Aqui vou colocar o EA. Aqui, ó. Se vocês estão com a versão 1.01, que é essa versão, vamos chamar assim, de versão final do dia de hoje, né? Eu já coloquei um logotipo dele. Então, para quem fez downloads anteriores, seria bom apagar e fazer um novo download com a versão 1.01, que é essa versão que eu acabei fazendo essa demonstração aqui no vídeo. Então, isso é o detalhe importante. Então, aqui eu tenho a página, tem algumas imagens que eu comentei com vocês, tem o vídeo. Aqui eu tenho os preços com que eu estou negociando esse A. Né? Então, para quem quer negociar até um limite máximo de um contrato, o valor é R$10. Né? Bem baratinho mesmo, para que as pessoas possam ter oportunidade de colocar um EA. Depois ele vai subindo conforme a quantidade de contratos. Para quem quiser adquirir o código-fonte, entre em contato comigo, né? Eu estou vendendo o código-fonte, ou seja, vocês também podem mudar o nome do EA e passar a vender esse EA, né? E ganhar dinheiro, assim como eu, na venda desse robô, fazer melhorias, né? Que eu acabei, às vezes, não colocando, vocês podem fazer isso. Para quem não quiser comprar aqui, que aqui é tudo preço à vista, né? Então vocês preenchem esse formuláriozinho, eu recebo e passo para vocês um código Pix para vocês fazerem o pagamento à vista. Para quem quiser parcelado, entra aqui. Tem a loja Zeta Fácil, onde nós estamos configurados. Então clicou aqui, vocês entram aqui na loja e vocês podem adquirir o mesmo robô, né? Pagando pelo cartão, pelo boleto, de forma parcelada. Basicamente, o que eu queria mostrar para vocês é isso. O robô também está disponível no site do MQL5. Então, vem aqui MQL5, mercado. Aqui, ver todos. O nome dele está como Azul Bovespa. Azul Bovespa. Está aqui, ó. O robô está aqui. Então, todas aquelas mesmas informações do robô está aqui, só que sob o controle e gerenciamento aqui do pessoal do MQL5. Então, tem as versões, tudo isso aqui, pode baixar também a versão demo, a mesma versão que eu demonstrei para vocês. Então, é isso que eu queria mostrar. Então, quem tiver interessado agora em adquirir, já está disponível de forma consistente. E o robô também já está com tratamento de erros e aprovado pelo próprio site do MQL5, que faz vários testes com o robô antes de permitir a negociação. Então, vocês têm também esse tipo de garantia de que o robô está com um código confiável. Temos aqui a codificação do robô, que é a seguinte, para quem quiser adquirir o código-fonte, eu forneço o código-fonte. O código-fonte também está bem documentado, né? Não é um código-fonte, é simplesmente o código-fonte, não. Ele está bem documentado e se alguém tiver alguma dúvida sobre algum código que esteja aqui disponível no robô, após adquirir o código-fonte, a gente marca um bate-papo pelo Zoom ou pelo Skype para eu poder esclarecer o ponto que você não esteja entendendo, certo?
E é isso. Então, eu vou encerrar esse vídeo e agora vocês têm essa nova oportunidade, né? Mais uma oportunidade para investimento de forma automática. Até mais, e se quiserem deixar comentários no vídeo, eu respondo a todos. Até a próxima.